A minha entrevistada de hoje adora desafio. Você vai entender por quê. Ela é uma empresária, empreendedora, tem 2 empresas lá na sua cidade, mas ela percorre aí alguns estados para treinar empreendedores, baseado na sua história de como ela viu, presenciou, um treinamento que ela fez, e aí ela acabou realizando seu grande sonho de treinar empresários para que eles possam ter aí sucesso nos seus negócios. E a minha convidada hoje é a Lidiane Magalhães. Seja bem-vinda. Oi, Uhum. Washington. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, com essa audiência de Campo Grande, que eu tanto amo. É um estado que ganhou o meu coração e a cidade, então, nem se fala. Estou muito Ok. feliz. Estamos em Campo Grande, mas temos ouvintes, telespectadores, pessoas que visualizam a gente em vários lugares, inclusive de outros países também. Ótimo, Ok. então, de Campo Grande para o mundo. Exatamente, Campo Grande para o mundo. Lidiane, cara, a gente estava conversando aqui, você falou de um momento que você passou ontem dentro de uma livraria no shopping, me conta aí, antes da gente entrar num assunto. Tô curioso. Sim, como consultora de empresas, não tem como. É um hábito que eu tenho em observar as pessoas trabalhando, né? Então, nós fomos ontem, eu e uma colaboradora minha, em uma livraria, buscando um título que ela queria presentear ao marido. E a atendente rapidamente falou para ela que não tinha esse título. Eu estranhei, porque é um best-seller, é um livro que é muito vendido atualmente, mas ela falou que não tinha. Eu perguntei por um segundo título e, ao procurar esse título, eu conversei com a minha colaboradora e falei assim: pergunta para outro atendente. E ela foi, e esse outro atendente verificou da forma correta e realmente tinha o título e nós compramos. Ou seja, e aí vai um recado para empreendedores que muitas vezes uma falha lá na ponta leva todo um processo de organização de uma empresa a se perder, né? Essa livraria ontem poderia ter perdido uma venda de algo que estava na livraria, de alguém que estava lá para comprar. Você imagina isso nos outros negócios, o quanto, de clientes que vão embora, né, porque eu imagino, assim, o cliente, eu como cliente, eu imaginei, eu podia comprar em qualquer lugar, eu escolhi aquela empresa, saí de casa, peguei meu carro, fui lá na empresa para comprar um determinado produto. E aí, a pessoa ou me atende mal ou não tem Sim, aquele produto, entende? Então, só o fato de eu escolher a empresa já é um ponto bom para o empresário. E aí a equipe dele deixa a desejar. E isso, reflete lá no final do mês, né? sim. Lá no seu E orçamento. Você que entende de planilha, né, você sabe que lá no final do mês as contas não batem ali, o número não fecha, né? Mas vamos falar de você. Você é da onde? eu sou mineiríssima, Mineira? Que sou de legal. Patos de Minas, a terra do milho. A gente, inclusive, tem uma festa muito bacana lá, que não sei se você conhece. Festa Nacional do Milho. Que É uma legal. festa de rodeio super tradicional na cidade. A gente tem a Rainha do Milho. Rainha E do a milho, Rainha que do Milho. massa. Eu tenho algumas amigas que já Hã. foram rainhas do milho. Você já Mas, foi rainha do milho? não, Não, nunca só para tive, saber se você tem uma nunca, amiga que foi rainha do milho. nunca tive essa pretensão, não. Hum. E hoje eu viajo levando o desafio empreendedor para algumas cidades, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Desafio empreendedor, é uma empresa, me conta sobre isso. Isso. O desafio empreendedor é uma metodologia. A dona dessa metodologia é uma empresa de Goiânia chamada Public, e o nosso CEO é o Paulo Eustáquio. Ele é o idealizador desse programa. É um programa para capacitação de empreendedores. O desafio está em 19 estados do Brasil, Estados Unidos, Itália, Portugal, Irlanda. Ou seja, nós vamos conquistar o mundo. Caramba. E
a gente iniciou o trabalho aqui em Campo Grande há 7 meses com uma turma e já estamos indo para a segunda turma. Mas eu queria falar da metodologia. Pode falar? Posso? Ah, Olha só, é uma metodologia para desenvolvimento comportamental. A ONU, na década de 80, fez um estudo com empreendedores de sucesso no mundo. E o que é sucesso no mundo dos negócios? Eu sei que você está aqui para me fazer pergunta, mas eu vou te devolver essa. O que é sucesso no mundo dos negócios? sucesso é a realização de um ideal, né? Ótimo. E o principal ideal de uma empresa é lucro. Sim, Concorda comigo? É a concordo. base da empresa. A gente pode sim ter outros objetivos, mas o lucro é o objetivo central de uma empresa, de um CNPJ, ok? E aí, esse sucesso foi medido com o lucro. Lucro operacional dentro de parâmetros ideais para cada segmento de negócio. E o que a ONU verificou é que as pessoas que tinham esse bom resultado, elas tinham alguns comportamentos em comum. E eles fizeram um estudo chamado CCS, Características de Comportamentos Empreendedores. Esse estudo é a base do desenvolvimento do desafio empreendedor. Nós trabalhamos de forma em grupo, com um grupo de empresas, depois um trabalho individual e um trabalho de acompanhamento durante 7 meses, para desenvolver nesses empreendedores essas 10 CCS, esses 10 comportamentos que levam a melhores resultados. Ou seja, quando que o empresário sente ali que ele precisa entrar no programa Desafio Empreendedor? Se ele quer melhores resultados. Quaisquer melhores resultados. Eu quero uma equipe mais engajada. Eu quero uma redução dos meus custos. Eu quero uma melhora do meu lucro operacional. Tudo isso nós trabalhamos através de comportamentos. Então a chave aí é comportamento. É o que a Sim, gente iniciou o nosso podcast aqui, o comportamento de uma colaboradora influencia no faturamento de um negócio, né? sim. E por muitas vezes, Washington, a equipe é a cara do líder. Então, se Uau! alguém errou lá na ponta, Interessante esse ponto de vista seu, hein? sim. E é o que a gente percebe. Eu que tenho o hábito, estou sempre dentro de empresas, acontece muito de a gente ter um líder reclamão que tem uma equipe que também reclama. Então, se a minha equipe erra lá na ponta, é um erro em cadeia, né? Então, isso precisa ser corrigido. Então, nós trabalhamos gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão operacional, gestão financeira e gestão comercial, mas através de comportamentos. Que É isso que nós legal. fazemos. Eu já tive a oportunidade, eu falo com empresários todos os dias, já tive a, s- a sorte de ouvir isso de alguns empresários. Uns falam assim, praguejam sua equipe, né? Minha equipe não presta, não funciona. Eu falo, cara, esse cara não vai durar muito com o negócio dele, porque ele pragueja o próprio time dele. Sim, E ao outro lado, vejo também empresários que abençoam sua equipe, falam bem, treinam, têm um cuidado, têm amor ao próximo, amor à equipe dele. Essas são as empresas que prosperam. Você consegue enxergar isso quando você está no dia a dia com esses empresários? sim, é muito nítido. Inclusive, nós começamos o nosso processo exatamente por gestão de pessoas. Porque se você Hum, quer melhores resultados, você precisa de uma equipe para fazer isso. Sa- Então, o sucesso, ele também é sobre pessoas, né? Simon Sinek fala sobre 100% do seu negócio são pessoas, né? Pessoas. São as pessoas que compram, são as pessoas que trabalham ali no teu time, são pessoas. Sim. Então, gestão de pessoas, você acha qual de todo esse processo do desafio aí durante 7 meses, qual que é o maior desafio do empresário? O maior desafio do empresário é ele mesmo, com certeza. É os limites que ele se impõe. Porque, olha só, não é sobre o negócio. Vamos pegar alguns exemplos? Você conhece padarias de sucesso? Sim, Você conhece padarias falidas? sim. Se é o mesmo mercado, se é o mesmo produto, entre aspas, o que diferencia um de outro?
é o dono. E às vezes as pessoas querem falar assim, mas fulano de tal padaria tem um ponto melhor. Mas é porque o dono teve um comportamento de buscar informações, de escolher um ponto melhor. Então não foi o negócio, foi o dono do negócio. É esse comportamento que faz a diferença entre um negócio e outro. Por isso existem empresas do mesmo segmento de sucesso e empresas que estão fadadas ao fracasso. Então, o maior desafio é ele mesmo. É ele mesmo. Mas olha só, isso tem algo muito bom. Se o maior desafio é ele mesmo, a solução também mora dentro dele. Porque imagina se a solução do seu negócio não estivesse nas suas mãos. É muito mais desafiador. Mas Sim, estando nas suas mãos, você só precisa fazer o que precisa ser feito. interessante, hein? Então, Então, se o desafio é ele mesmo, se eu consigo, através da metodologia, implantar ou melhorar, a todo o time melhora. todo o time melhora. Automático, assim, né? Porque é É, uma energia, né? isso é um trabalho, né, desenvolvido. E a equipe é a cara do dono. Vamos colocar desde a seleção, passando pelo treinamento, finalizando no monitoramento. Então, o que acontece é que, às vezes, quando eu chego em uma empresa e o líder começa a mudar, a equipe começa a mudar junto. É claro que algumas pessoas não aguentam a pressão da mudança e acabam saindo. Eu gosto de brincar que é livramento. E algumas outras pessoas se adaptam e outras pessoas que estão alinhadas com esses valores, com esses comportamentos, vão chegando. E aí, a equipe novamente é a cara do líder. Você está concluindo uma turma aqui em Campo Grande, é a primeira turma sua. Me Sim. fala um pouco dos resultados, fala um pouco desde a abertura da tua turma, que foi o ano passado até hoje, como é que tá isso? Bom, Washington, o desafio empreendedor desafia empreendedores, mas também desafia consultores. Ah, é? Sim, até porque o desafio empreendedor é o meu negócio, a minha empresa. Então, todos os comportamentos que eu ensino, eu também pratico através do desafio, através da consultoria. Iniciar o trabalho aqui em Campo Grande foi desafiador, principalmente por se tratar de uma metodologia que até então não era conhecida, mas como a gente tem um comportamento que chama persistência. E como eu sou extremamente persistente, nós iniciamos esse trabalho aqui e vamos para a segunda turma e nós temos excelentes resultados nessa primeira turma. Né? Eu tenho aí empresas de 20 anos de mercado que cresceram 15% durante esse nosso processo. Eu tenho empresa que está 15%? Em quantos 15% meses? em 7 meses. Ah, quero mais detalhes É, sobre isso. é um super resultado, e nós estamos falando de crescimento de faturamento, ok? Mas Aham. eles tiveram outros resultados melhorados, principalmente nesse caso o engajamento de equipe. É uma empresa que tem aí 60 colaboradores e que esses 15% justificam o engajamento de cada um desses 60 colaboradores que eles têm. Então, eles tiveram uma trajetória incrível. Esses 15% reflete lá na planilha, lá nos números, né? Sim, reflete no lucro operacional, reflete nos custos e reflete, inclusive, na fatia de mercado que essa empresa tinha. Né? Ela está crescendo a fatia de mercado que ela tem. Isso em uma empresa consolidada. Uma empresa de 20 anos. Você concorda comigo que eu não posso falar que uma empresa de 20 anos é uma empresa que deu errado? Não. É uma empresa que deu certo, mas ela quis melhorar os resultados dela. Eu tenho uma outra que eu Tá, gosto. pode falar. Esse eu adoro. Eles atingiram a meta agora, em janeiro, e superaram essa meta em 259% Em 7 meses? em um mês. Tá brincando? Conta mais aí. Olha só, nós temos um desafio final no desafio empreendedor. Eu não posso dar mais detalhes, porque eu vou Certo. deixar todo mundo curioso para fazer, né? Mas a gente tinha uma meta para ser cumprida, uma meta comercial. E essa empresa superou essa meta em 259%. Uau. Dentro de. Na verdade, nem chegou o mês, acho que foram 27 dias. Eu tô imaginando aqui que o líder dessa empresa chamou seu time e falou: ó, nós temos uma meta, vamos conquistar isso aqui. E aí,
ele, reflexo da liderança dele, o time se apoiou ali com a técnica, né, do desafio, claro, né? Sim. E aí eles chegaram a esse número. Olha só, É provavelmente Washington. isso, né? Sim, eu sempre não, eu sempre devo levar todos esses resultados para o comportamento, tá? Então, a gente tem um comportamento que é estabelecimento de metas. O correto estabelecimento de uma meta. Então, essa meta que ele tinha foi pensada e estabelecida por nós. Depois disso, a gente tem busca de informações e planejamento e monitoramento sistemático. Então, sim, ele tinha uma meta a ser batida, mas ele tinha um planejamento para essa meta ser batida e ele tinha um monitoramento do andamento disso. Aí, aliado com exigência de qualidade, comprometimento, persistência, rede de contato, todo o alinhamento desses comportamentos levou a esse resultado. Por que ele bateu essa meta e os outros não? Não, Não. algumas outras são 7, 8 empresas que estão finalizando. Eu acho que uma só não conseguiu bater essa meta do desafio final, mas ele teve esse boom porque ele é extremamente resiliente. Eu, inclusive, estava vindo para Campo Grande, tomando um pequeno chá de aeroporto, e recebi uma mensagem dele confirmando que ele iria no nosso encontro ontem, né, no grupo de empresas. Talvez, de todas as empresas que estavam lá ontem, ele era o único que tinha uma justificativa plausível para não ir. Sério? Mas ele foi. Apesar de tudo que estava acontecendo na vida pessoal e na empresa, ele foi. Mostrando que o que precisa ser feito traz excelentes resultados. E foi isso que ele fez. E olha que nesse processo do desafio ele sofreu bastante. Ele precisou trocar a equipe, precisou se alinhar, a sócia, a esposa, eles precisaram alinhar algumas coisas que estavam ali fora do trilho, mas ele foi muito bem e o resultado fala por si só. Comportamento. Comportamento. Tem uma palavra que você falou aí que me chamou muita atenção. Limite. Até onde o empresário se limita, aonde ele cria um quadradinho, ele fala assim, ó, eu quero faturar isso e daqui não saio. Washington, para CNPJ não existe limite, né? Mas ele se limita na capacidade que o comportamento dele não permite que ele vá. Vou te dar um exemplo, né? Eu estava hoje em uma reunião com uma cliente e a gente pensou em uma certa estratégia que até então ela não fazia. A primeira coisa que veio na mente dela é o que poderia dar de errado nessa estratégia. Mas se eu fizer isso, as pessoas vão fazer aquilo. Então, o limite é exatamente a primeira barreira que ela teve. E dali não passa. E aí, o meu papel é exatamente questionar. Primeiro, não são todas as clientes que vão ter essa reação. E segundo, você vai deixar de vender para 100 por causa da reação de 2? E ela pensou, realmente. E essa estratégia era algo que já estava no radar dela há algum tempo, mas por esse possibilidade aí, vamos dizer, de um BO, eu não sei se aqui vocês têm essa mania, Tem, né, de BO. Tem. Mas pela possibilidade do BO, que é mínimo, ela deixaria de vender para N pessoas por causa disso. Então, o limite mora na nossa mentalidade. Limite mora na nossa mentalidade. Interessante isso. Eu lembro de uma aluna minha mentorando, eu falei, primeira pergunta, eu falei, onde você quer chegar? Falou, quero ganhar R$1 milhão. Sério? Falei, quanto tempo? Em 1 ano. Era uma profissional liberal, né? Falei, legal. Aí eu fiz uma segunda pergunta, o que você faria com R$1 milhão? Ela falou que essa pergunta foi um fator determinante para ela acordar para a vida, porque ela não estava preparada para ter aquele R$1 milhão. Então, geralmente os empresários também querem crescer, quero ser referência, quero ser a melhor empresa na minha cidade, mas ela não está preparada naquele momento. Também não busca, não contrata as pessoas certas para colocar no time, não contrata planejadores, consultores, como o projeto Desafio Empreendedor, e elas não vão atrás disso. Então elas têm um sonho que fica só na mente, né? E aí ele fica limitado ali
dizendo que é o mercado, que é o mercado, que é o mercado, e o limite dele é esse mercado. Qual que é o primeiro comportamento para esse empresário que tem esse tipo de mentalidade? Ele precisa estabelecer uma meta. Sabe por quê? Olha só, você falou para mim assim, Meta não é limite também? não, a meta mora além do limite. Porque olha só, você falou para mim, ela queria ganhar 1 milhão, ok? Então ela teria aí uma meta de longo prazo de 1 milhão. O que ela precisa? Ela precisa fatiar essa meta. Então ela precisa ter uma meta mensal, ela precisa ter uma meta diária, porque ela chega lá. E tem uma coisa, Washington, o batedor de meta, ele é viciado em bater a meta. Sabe? É aquela pessoa que depois que bateu aquela meta, ele vai querer mais, e ele vai querer mais, e ele vai querer mais, e ele vai querer mais. Geralmente, quem bate nessa barreira, que seria a meta, e volta, fica preso ali embaixo. Quem vence sempre quer mais. Quem vence sempre quer mais um passo, sempre tem mais algo depois daquilo ali para se fazer. E é um dos nossos comportamentos. Só que as pessoas precisam aprender a estabelecer metas. No desafio, nós temos técnicas de estabelecimento de metas, tanto de meta de faturamento como meta de indicadores financeiros. Só que não pode ser algo estabelecido aleatoriamente. Eu vejo muito isso. 90% dos microempresários não têm metas. Os 10% que têm metas calculadas de maneira errada. O Interessante. que acaba desestimulando a equipe e desestimulando ele próprio. Como fazer uma boa meta? Eu tenho uma cliente no Desafio Empreendedor que ela demorou 7 meses para bater a meta. E ela chegou a colocar metas que ela não queria que a equipe batesse a meta. Eu falei, você vai ver o gosto que tem bater uma meta. E elas bateram agora em janeiro. E no retorno ela me disse, ela falou, Diane, a minha equipe é outra. Eu falei, eu acredito. Mas, para estabelecer uma boa meta, você primeiro precisa saber onde você quer chegar. E falando de metas financeiras, a gente precisa observar alguns requisitos. Por exemplo, meta de faturamento, a gente tem que obedecer uma sazonalidade entre os meses. A gente precisa corrigir esse valor pela inflação. E depois a gente precisa aplicar uma taxa de crescimento. Para fazer uma meta Para fazer uma meta plausível, vamos dizer assim. Exatamente. Uma Legal. meta que seja atingível, mas uma meta que seja relevante também. Não é só falar da boca para fora, eu quero 1 milhão. Não. Porque olha só, 1 milhão. 1 milhão é uma boa meta? Depende. Exatamente, depende. Então, para quem está ganhando 10 mil por mês, se você fizer a conta, não fecha. Você concorda comigo? Se eu tenho uma média de faturamento de 10 mil por mês, em um ano eu vou querer ter 1 milhão. Não tem A não como. ser que aconteça algo muito extraordinário, não tem como. Mas, se eu tenho aí um faturamento na casa dos 500 mil, eu vou colocar uma meta de 1 milhão? Vou dobrar o meu faturamento? Pode ser que seja mais plausível. Se eu estou faturando 800 mil, eu consigo chegar a 1 milhão? Então, tudo depende do seu ponto de partida. Legal. Vamos falar de comunicação, marketing. Tá dentro do desafio? Sim. Fala um pouco. Até porque, olha só, vou voltar para o meu comportamento, tá? Uhum. Nós estamos falando de planejamento para bater uma meta, ok? E aí, o que eu preciso fazer para essas metas serem atingidas? O marketing, a comunicação passa por isso. E falando mais em comunicação, eu gosto muito de gestão de pessoas em comunicação. Por quê? Eu acho que as pessoas precisam aprender que comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que o outro entende. E aí, com equipe, isso é muito limitante. Às vezes o empresário, ele se limita àquilo que ele disse. Mas eu disse, eu falei, eu pedi. Mas como que aquela pessoa entendeu? Como que aquele colaborador vai desenvolver o que você disse para levá-lo a fazer as ações que precisam para bater uma meta? Isso faz muita diferença. E quando a gente usa a comunicação com o cliente ainda,
Aí que é mais desafiador, mas mais certeiro também. Tá aí a publicidade que não me deixa mentir, né? Que, na verdade, é como você fala e não o que você fala, principalmente para um cliente. Comunicação é uma via de mão dupla, né? Sim, exato. Legal. E falando de empreendedorismo, finanças. Vamos lá. Esse é o maior gargalo dos empresários, porque eles só olham lá no final, lá se deu lucro, se deu prejuízo, e existe todo um caminho para ser percorrido ali, desde comportamento, comunicação, gestão de pessoas, até chegar lá no final do resultado. Ah, tem um número de dados de endividamento de empresas, como é que elas se comportam, por que que elas chegam nesse nível? Bom, eu amo falar de finanças. Dentro, de todas as áreas que nós trabalhamos no desafio, gestão financeira é a minha especialidade, é o que eu mais gosto de fazer. Por quê? A gente falou mais cedo que o sucesso no mundo dos negócios está atrelado ao lucro, Sim. ok? Então, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ para ter um lucro. Agora, pasme, mais de 90% dos microempresários não sabem calcular esse lucro de maneira correta. Sabe como que eu vejo? Eu vou comprar isso aqui por 10 e vou vender por 20. É, Vou ganhar 100%. é, Essa é a conta, né? exatamente, Conta de padaria, essa né? exatamente. E aí é muito problemático quando isso acontece. Então, por exemplo, eu já estive aqui em Campo Grande na associação comercial por um grupo de empresários e perguntei: quem aqui sabe me falar o lucro operacional do mês passado na ponta da língua? Numa sala de mais de 20 empresários. E eu ainda brinquei, não vou perguntar o lucro, mas eu quero saber quem sabe. Cri, cri, cri. As pessoas não sabiam. Nessa minha turma que começou aqui em Campo Grande, com 8 empresas, quando eu perguntei no primeiro encontro quem sabia calcular o lucro operacional, 4 levantaram a mão. Ao chegar na empresa, sabe quantas delas sabiam? Nenhuma. Não sabiam o resultado do trabalho de um mês. E aí, o que acontece é que existem relatórios financeiros e análises financeiras diferentes, ok? Então, hoje em dia, no Brasil, os empresários se preocupam muito com fluxo de caixa. E o que é fluxo de caixa? Entradas e saídas de dinheiro dentro da empresa, tá? Não tem necessariamente a ver com lucro. Até porque você falou assim que eu compro por 10 e vendo por 20, entrou 20 e saiu 10. Mas saíram outras coisas. E o fluxo financeiro é exatamente isso. O que acontece é que as pessoas confundem o resultado do fluxo financeiro no final do mês, que é quanto sobra ali na conta, com o resultado da operação. E às vezes, quando as pessoas começam a ter problema com esse fluxo, elas acham que estão tendo problema com a operação e muitas vezes, por uma falta de dados financeiros, acabam tomando algumas decisões que levam, por exemplo, ao endividamento. Então, eu chego muito em empresas que eles não sabem de onde vem o problema financeiro. Às vezes é uma empresa que tem prejuízo operacional? Sim. E o que é esse prejuízo operacional? É a empresa aberta do dia 1º ao dia 30, o que vendeu não deu lucro. Mas pode ser que ela tenha lucro operacional, por exemplo, mas tenha um endividamento, às vezes até por um excesso de retirada de lucro dos sócios. Já viu aquela história assim, ó? Dono rico de empresa pobre? Já. Acontece muito. Então, as pessoas têm retiradas que não comporta a empresa. Então, ela acha que a empresa está indo mal, quando, na verdade, não é a empresa. Então, a análise desses resultados financeiros, desses indicadores financeiros, é algo que vai trazer para o empresário melhores dados para uma tomada de decisão muito melhor. E evitar, por exemplo, o endividamento. E quando ele recorre, que é a coisa mais fácil do mundo, né? O cara vai lá e recorre ao banco, já é um alerta, né? Depende do motivo que ele está recorrendo. Vamos lá. Se a empresa tem um prejuízo operacional,
se ela vende com prejuízo, você concorda comigo que qualquer tanto de dinheiro que essa pessoa coloque na empresa vai continuar dando prejuízo? Por quê? Porque é uma torneira aberta. Então, É não um tem... balde furado. Exatamente, com um balde furado, isso mesmo. Não tem recurso financeiro que resolva algo de prejuízo operacional. Então, pode ser que por um tempo esse buraco esteja tampado, mas ele vai romper novamente, porque o prejuízo operacional não para. Então, às vezes eu chego em alguma empresa, as pessoas falam assim, Lidiane, eu quero faturar mais. Eu preciso tomar alguns cuidados, porque se ela estiver dando prejuízo operacional, quanto mais ela faturar, mais ela vai dar prejuízo. Nesse caso, o empréstimo, né, um recurso externo, não resolve. Então, eu já cheguei em empresas, por exemplo, que o dono falou, eu tenho uma fazenda, eu quero vender a fazenda para pagar essas contas da empresa. Se tiver dando prejuízo operacional, pode vender quantas fazendas forem, que não vai resolver. Mas se eu estou buscando recurso externo para investir, se eu estou buscando recurso externo para melhorar, faz todo sentido. Ou se eu tive um momento de prejuízo operacional, melhorei a minha operação, fiquei com dívidas, mas hoje, atualmente, a minha operação dá lucro, ótimo, é uma excelente possibilidade. Então, depende do motivo que esse recurso está sendo captado. Já teve clientes dentro do desafio que iniciaram com você, e viram que não era viável o seu negócio, estava dando prejuízo e fecharam? Sim, Conta aí eu um pouquinho. já tive cliente que, né, nós chegamos ali do 3º para o 4º encontro, e ela verificou que a operação da loja dela dava prejuízo. E ela tinha outros negócios. E ela optou por encerrar o negócio. Ela poderia, sim, optar Dentro do programa. dentro do programa, e está tudo certo. E até hoje ela me manda mensagens agradecendo. Falei, Diane, muito obrigada, eu não tinha noção do rombo que eu causava todo mês. E ela poderia, sim, optar por reverter? Claro, mas como ela tinha outros negócios, ela simplesmente abriu mão. Só que como era um negócio com o giro alto, entrava muito dinheiro e saía muito dinheiro. Então, assim, ela percebia uma dificuldade, mas ela não sabia de onde vinha essa dificuldade. E vinha justamente do prejuízo operacional que ela tinha. Quem são as pessoas responsáveis pelo financeiro de uma empresa? Olha só, Washington, as pessoas têm muita facilidade em delegar algumas áreas estratégicas. O financeiro, algumas partes do financeiro são estratégicas, ou seja, o empresário ele pode ter pessoas, departamentos, ou até terceirizar o financeiro para outras empresas, mas a análise dos indicadores financeiros é algo que é quase que exclusivo do empreendedor. Ele precisa analisar o financeiro. Então, eu posso ter alguém que faz o meu financeiro sobre o meu monitoramento? Posso. Eu posso ter um departamento que faça isso? Posso. Eu posso ter uma terceirizado, um BPO, por exemplo? Posso. Mas a análise desses dados precisa ser feita pelo empreendedor. Não dá para terceirizar essa análise. E na nossa planilha de planejamento e análise financeira do Desafio Empreendedor, você consegue ter um raio-x da sua empresa. Eu, por exemplo, nos meus negócios, né? Na minha farmácia de manipulação, eu faço a análise através da planilha. Então, às vezes, eu bato o olho na planilha, eu já sei, por exemplo, se foi feita uma negociação melhor com o fornecedor. Eu bato o olho na planilha, vejo que disparou ali um custo, por exemplo, com rescisão, nós tivemos problema com a equipe. Eu não estou lá, eu não estou vendo, mas através da análise financeira eu consigo ver. Então, análise financeira não confunda com ficar sentado lá no caixa recebendo dinheiro. Não! Tem nada a ver, né? Não, Conta até aí, como é que é essa porque diferença? O que você vê no dia a dia aí? a gente falou disso, né? Uhum. É incrível como as pessoas têm facilidade, às vezes, para delegar algumas coisas da gestão financeira. Por exemplo, eu chego, às vezes, em alguns empresários e preciso de dados financeiros e ele fala assim, eu tenho que perguntar para a contabilidade. Contadores me ajudem. Por quê? Porque ele está terceirizando para o contador algo que é impossível de terceirizar. Na verdade, é ele que deveria informar a contabilidade.
Então, ele delega uma parte muito importante, mas ele não consegue delegar o caixa. Aí ele fica sentado no caixa da loja, recebendo. É muito mais fácil você monitorar um colaborador que fica no caixa do que delegar uma gestão financeira da sua empresa. E hoje, o que os empreendedores mais fazem é isso. Eles não conseguem delegar algo tão operacional e delegam algo estratégico. Então, ficar sentado no caixa, só recebendo, é muito caro, né? É muito caro. Sem contar que você fica ali com uma visão muito limitada, concorda? Por quê? Porque caixa é crítico. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo, prestar atenção no cliente. Então, o dono fica ali, ó. Ele fica baixado, ele não está vendo mais nada. Ele, em vez de ficar no estratégico, ele fica no operacional. Exatamente. E sabe qual que é o problema? Eu gosto de comparar uma empresa com um navio, ok? Tá. E aí tem muito capitão limpando convés. Ah, qual que é o Legal. problema? Eu gosto de fazer isso. Tá, tudo bem. Tem a sua necessidade, mas enquanto você faz isso, quem tá lá pilotando? Quem tá lá olhando, observando para tudo que está acontecendo? Não tem ninguém. Interessante. Legal, legal. E o contador? Qual é o papel do contador numa empresa? Eu acho que nem o próprio empresário consegue definir isso, né? Olha, a contabilidade, ela é algo operacional. Então, é terceirizado. A gente precisa ter uma. Aí nós somos nossos comportamentos empreendedores de novo, ok? A gente precisa ter uma busca de informações clara para você contratar um escritório, um contador ou ter um departamento de contabilidade eficiente dentro da sua empresa. Mas é isso que eles fazem, né? Se a gente pegar empresas maiores, a gente vai aí para um planejamento tributário, mas isso é só uma parte da operação. Não é algo estratégico, mas contabilidade é algo, eu diria, sutil, mas arriscado dentro da empresa e até frágil, né? Existem problemas contábeis que acabam com uma empresa. Por isso que o empresário tem que estar antenado, não pode Por ficar isso que ele delegando. tem que ter um comportamento de busca de informações. E depois tem um outro, que eu adoro, exigência de qualidade e eficiência. Porque a partir do momento que você é exigente com a sua qualidade, com a sua eficiência, você começa a ser exigente com a qualidade e com a eficiência daqueles que prestam serviços para você. Legal. Vamos falar um pouquinho, eu quero entender um pouquinho desse tripé aí que tripé não, vamos dizer que 3 coisas importantes dentro de um negócio. Pode ser pequeno, médio ou grande, mas tem a parte estratégica, que a gente já falou, onde o empresário tem que ficar, tem a parte gerencial, que é os gerentes, né, que fazem e controlam, ou a parte operacional, que é a base, onde está toda a maioria da equipe. Me fala um pouco desse tipo de gestão, como que é feito, como que o desafio orienta os seus empresários Sim. nessa gestão aí. Em se tratando de pessoas, né, a gente tem o estratégico, o tático e o operacional. Então, ali, CEOs, donos, gerentes, eles estão na parte estratégica, que é um alto de uma pirâmide, vamos Que é colocar onde o cara assim. consegue ver para onde a empresa vai, é o capitão do navio. Exatamente. A gente tem ali o tático, que está abaixo, e aí depende de cada organização, e a gente tem o operacional, ok? Nem sempre o operacional converge diretamente com o estratégico. Às vezes, quem faz esse meio de campo é o tático. Mas, de repente, a empresa é melhor, quem é estratégico é tático e conversa com o operacional. Não importa como a empresa organiza esses 3 níveis. O que importa é que precisa dos 3. E cada um dos 3 tem funções diferentes e bem definidas dentro da empresa. Isso é crucial. E a gente utiliza no desafio de uma ferramenta excelente, muito simples, mas excelente, e que muitos empreendedores não fazem. E esse é um super spoiler do desafio de presente para sua audiência, viu? É uma ferramenta chamada Reunião. Já ouviu falar? Faz uma enorme diferença.
Eu consigo chegar em empresas que têm 25 anos e que nunca fizeram nenhuma reunião com a equipe. E aí, às vezes, eu deixo a empresa com 7 meses, com o dono viciado em reuniões. Por quê? Porque é o momento que, às vezes, ele tem com o estratégico, é o momento que ele tem com o tático, é o momento que o tático tem com o operacional. Então, estudem sobre reuniões. Isso faz uma enorme diferença. Reuniões com pauta, produtivas, né? Tem que ser Isso, rápidas também, né? Não é isso. aquelas reuniões que fica falando, ih, tua família, como é que tá? No desafio, nós ensinamos a fazer reuniões, nós temos, inclusive, um manual que é nosso, né? Mas, ao fazer reuniões, eu vou falar de todo os nossos comportamentos empreendedores novamente. Então, busca de informações, planejamento, estabelecimento de meta, para que serve essa reunião, o que eu quero, quem vai. Então, assim, não é uma reunião por uma reunião. Ela precisa ser feita de uma maneira profissional. Legal. Qual é o período produtivo de uma reunião assim? Quanto tempo você acha que é uma reunião? Tem que durar? Depende do E objetivo. é semanal? É diária? Qual o tempo disso? Olha, reunião é a principal ferramenta de um gestor. Não existe gestor que não faça reuniões. E aí, eu, inclusive, tenho um cliente de Araxá que uma vez ele falou algo muito engraçado. Ele falou assim comigo, ele tem uma empresa de manutenção de equipamentos pesados, né? E quando ele trabalhava em uma outra empresa, ele estava lá no pátio, ele falava assim, gente, eu via o pessoal trancado o dia inteiro nessas salas fazendo reunião, e eu perguntava assim, o que esse povo tanto faz que eles não trabalham? E aí ele saiu da empresa, montou a própria empresa e começou a fazer reuniões através do Desafio Empreendedor. E ele fala, Lidiane, hoje eu sou o cara que vive trancado o dia inteiro no ar-condicionado fazendo reuniões e eu entendo a necessidade de fazer essas reuniões. Então, não existe um tempo ideal. Depende do que vai ser dito, depende do que vai ser falado, né? Se vai ser somente uma reunião para passar algumas informações, se vai haver troca de ideias, se vai haver feedback. Então, sim, existem reuniões rápidas de 20 minutos, existem reuniões que demoram 4 horas. O que é necessário é que seja pautado essa reunião e que a gente tome cuidado para que a reunião não saia dessa pauta. E essa reunião ela tem que ter uma sequência, um resultado com data, hora, tem que ter metas ali. O que tem que ter nessa reunião para ela ser produtiva ali? Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o Washington, ele está querendo quase uma consultoria do Desafio Empreendedor para reuniões, eu imagino que é porque ele gosta muito da Para quem assistir audiência esse dele podcast vai ficar expert em reuniões. em reuniões. Mas olha só, sim, o que a reunião precisa? Primeiro, ter um dia, um horário marcado, quem irá participar, uma convocação prévia, uma pauta prévia. Falando de um outro cliente, esse cliente é de Patos de Minas. Ele falava o seguinte, ele falava, nossa, então eu tenho que informar para minha equipe qual que vai ser o assunto da reunião? Claro, né? As pessoas precisam se preparar. Ele falava assim, não, eu achava que eu tinha que chegar na reunião e soltar uma bomba no meio de todo mundo. E não é isso, as pessoas precisam se preparar para aquilo, né? E o tempo que a reunião irá durar, e depois fazer ali, né, um descritivo de tudo que foi combinado na reunião, para que as pessoas assinem. Ou seja, a gente precisa ser profissional. Legal. Nós precisamos disso. Tecnologia. Adoro. O que a tecnologia pode ajudar o empreendedor? Porque tecnologia a gente entende que é só um celular, mandar mensagem no WhatsApp, aqueles folder, compre aqui. Mas a tecnologia ela está aí para dar um suporte, agilizar a vida do empresário. Me fala um pouco sobre isso. Poxa, tecnologia não tem como a gente fugir, né? É algo que, ao meu ver, a gente deve sim tomar alguns cuidados, mas dentro de uma empresa é imprescindível, né? A gente está falando de financeiro agora. Eu tenho clientes que pasmem, clientes que operam em empresa aí com faturamento de R$200 mil, que controlam tudo isso no caderno. É muito desafiador. Então, para produzir os dados é muito mais difícil. E essa tecnologia, quando ela é alinhada,
para aquilo que você precisa, ela inclusive vai te ajudar com o tempo. Porque tempo é uma das ferramentas ou um dos recursos mais escassos, não é? Sim. Eu consigo criar mais riqueza, você consegue criar mais riqueza, você consegue criar mais tempo? Não. Não. A gente tem 24 horas no dia, ponto, acabou, goste ou não. A tecnologia, ela tem a capacidade de nos ajudar a esticar esse tempo. Então, falando de análise financeira, por exemplo, se o empreendedor faz tudo dentro do sistema dele, ele consegue produzir uma análise financeira muito mais rápido e muito mais confiável. Só que o que eu preciso para essa tecnologia são os meus comportamentos novamente. Eu preciso de busca de informação sobre essa tecnologia, planejamento de como essa tecnologia vai funcionar dentro da minha empresa, monitoramento, exigência de qualidade e eficiência dessa tecnologia. Então, é algo a mais para se aplicar aos nossos 10 comportamentos empreendedores. E existem ferramentas prontas ou eu preciso mandar fazer Eu um brinco com os meus controle? clientes que hoje software prontos existem para tudo. Tive um cliente recente que encasquetou, você usa essa palavra aqui em Campo Grande, Usa, encasquetou? usa. Encasquetou que ele tinha que mandar fazer um software para ele. E assim, de um segmento que existem N software. O bom é que depois ele desistiu disso. Por quê? Porque já existe muita coisa que está sendo aplicada no mercado de pessoas que têm muita experiência E nisso. são baratos, né? Você São, paga uma mensalidade, R$ 100, R$ 200. não, custo-benefício. Aliás, é algo que eu chamo a atenção dos meus clientes. Por quê? A gente vai comparar a linha desse custo com software, por exemplo, com o seu faturamento. E 90% das vezes, o custo com o software Que é é uma baixo. porcentagem ínfima do faturamento para o benefício que ele traz, por exemplo, para te ajudar a tomar decisões. É assim que você controla algumas decisões da sua empresa? É Sim. porque você viaja muito, né? Aliás, algumas não, Washington, todas. Todas as nossas decisões são pautadas em dados, principalmente financeiros. Então, vou te dar um exemplo. Há 1 ano e meio atrás, a minha irmã, a Ana Paula, ela é minha sócia, e ela queria fazer uma reforma na nossa fachada. E aí ela sempre me pergunta, né? Quando? Eu falei, você vai olhar lá a nossa planilha de planejamento financeiro, na hora que a gente tiver esse lucro acumulado, nós vamos fazer. A gente começou a reforma 1 semana antes do que estava planejado. Tudo com tecnologia. Tudo com tecnologia. Vocês estavam em locais separados, em cidades separadas. Locais separados, as planilhas, né, compartilhadas e tudo com dados. Transparência nos números, nos negócios, isso representa o quê? Eficiência Eficiência, e segurança. segurança. Tempo, né? Tempo também. Aproveitamento do tempo. Fale mais. A gente deixou de falar alguma coisa do desafio? Já tive Bom, aulas aqui excelentes. Bom, não me vem nada à cabeça que eu poderia falar a mais. É um tema que eu gosto muito de empreendedorismo. Eu poderia ficar horas conversando sobre isso. Mas eu estive recentemente na 6ª Convenção Mundial do Desafio Empreendedor em Goiânia. E o Paulo, que é o nosso CEO, ele fez uma pergunta para alguns consultores. E a pergunta era o seguinte: por que você é consultor de resultados do Desafio Empreendedor? Nós somos o melhor time de consultores do Brasil e do mundo. E na hora me veio algo muito forte. Eu tenho um negócio e esse negócio foi cliente do Desafio Empreendedor há alguns anos atrás. Então, a mudança que eu fiz na minha vida naquela época é uma mudança que eu acredito que todo mundo pode fazer nos seus negócios. Todo mundo pode ter melhores resultados, inclusive, Washington, um resultado hoje em dia que faz muita diferença, que é qualidade de vida. Qualidade de vida é resultado. E nós podemos, sim, tocar negócios extremamente promissores com uma qualidade de vida que nos permita receber o que Deus preparou para nós de bênçãos nesse mundo. Então, eu sou consultora de resultados por isso. Eu acredito que todo mundo pode fazer sempre melhor. Interessante. Então, só para vocês entenderem, a Lidiane participa do nosso grupo de negócios. Nós temos uma rede empresarial chamada Amigos e Negócios. Ela faz parte do nosso clube de negócios.
vem da cidade dela para Campo Grande, tem negócios aqui em Campo Grande, e daqui ela também vai para outros estados para dar palestra. Lidiane, se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo aqui, como ele pode alavancar o seu negócio, qual seria um conselho? O único conselho dentro Hum, de tantos conselhos, bom, seria alinhar comprometimento com persistência, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático. tudo isso. Não é Só uma isso. coisa, é só Só isso. isso. Mas para acontecer isso, precisa ter o quê? Ah, uma metodologia, né? Sim, o desafio traz essa metodologia de uma maneira simples e de uma maneira extremamente eficiente. Qual que é o nosso diferencial hoje, Washington? É algo chamado de monitoramento. Eu, particularmente, sou graduada em Direito, fiz uma pós-graduação, fiz MBA em Gestão Empresarial, e mesmo assim eu não consegui levar os meus negócios da maneira como eu gostaria. Eu só consegui quando eu entrei no Desafio Empreendedor e o meu consultor me apoiou de uma maneira que não tinha como eu não fazer. Porque o desafio não é um curso, ele é um programa. E qual que é a diferença de um curso? Um curso você vai lá, aprende e aplica se for possível. No desafio não tem isso. Você vem, aprende, as ferramentas são personalizadas para o seu negócio e nós vamos monitorar para que você faça. Esse foi o grande diferencial, esse foi o grande pulo do gato que eu tive no meu negócio com o Desafio Empreendedor, e é dessa maneira que eu levo os meus clientes aos resultados como a gente teve aqui em Campo Grande. Ou seja, nós vamos juntos de mãos dadas. Eu passei uma ferramenta, o empresário não está conseguindo aplicar, ele vai me chamar, ele vai me ligar, e nós não vamos descansar enquanto aquela ferramenta não estiver em uso dentro da empresa. Eu acredito muito nessa forma de trabalhar. Sou fã do Paulo exatamente por causa disso, porque ele organizou o desafio de uma maneira que só não faz se a pessoa não quiser e tem que não querer muito. Legal esse acompanhamento que vocês fazem, resumindo tudo isso, é um acompanhamento, vamos dizer, de mãos dadas aí junto com o empresário para que ele obtenha sucesso dentro de uma metodologia, né? Exato. Para quem quer empreender, está começando um negócio ou está empacado, vamos dizer, no seu negócio, que conselho você daria aí para esse empreendedor? Busque informações. Aprenda com quem já está fazendo. Observe. Não tem o hack, o Uhum, hackear. Hackeie quem está onde você quer chegar. legal. Ah, se daqui a alguns anos, bem muitos anos, alguém for assistir esse podcast em vídeo ou em áudio, eh, onde nem eu, nem você, nem o Luizão, aqui a gente não estaria mais aqui daqui muitos anos. Eh, que mensagem você deixaria? Quem foi a Lidiane por aqui? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por negócios, por pessoas, e o meu papel é apoiar. Então, enquanto eu estiver aqui, eu quero apoiar as pessoas, e quando eu não estiver mais, eu quero apoiar através do meu exemplo, através de demonstrar para as pessoas que é possível porque eu fiz. Se eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. O que que seus filhos precisam ouvir de você daqui para frente? Uma mensagem para eles. Quem é você? Que eu amo muito eles e que essas viagens, né, o meu estilo de vida faz com que nós não estejamos juntos sempre, mas eu estou fazendo por mim, pelos meus sonhos, e eu quero que eles tenham exatamente isso como espelho, que eles jamais desistam dos sonhos que eles têm. Legal. Gratidão aí pela sua excelente
esse excelente bate-papo que a gente teve aqui, né? Eu, como jornalista, falo gratidão por essa entrevista, mas é um hábito, né? Mas é um bate-papo que a gente tem. O podcast é assim, é um bate-papo porque é onde a gente extrai aí a experiência, a inteligência das pessoas para a gente levar para mais pessoas que estão em algum lugar que a gente não sabe onde está, mas que a tua história de vida, né, possa inspirar outras pessoas a empreender e fazer do seu negócio um sucesso. Gratidão a você que acompanhou aí. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Lidiane Magalhães, vou deixar o site do desafio, se você quiser saber mais, falar com ela, ou deixar um comentário aqui neste canal. Este canal tem o patrocínio da rede empresarial Amigos e Negócios e até mais, até o próximo vídeo.